Timóteo 3,16. Diz assim as Escrituras: toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Amém? Amém? Então, eu fiz 3 promessas a você. Se você der a sua atenção durante esses dias, você vai conseguir viver isso. Eu acredito que o que nós mais precisamos nesses dias é ter o pleno entendimento daquilo que Deus fez, faz e quer fazer. Quando a gente tem um entendimento de todas essas coisas, fica muito mais fácil para nós discorrermos naquilo que nós chamamos a vida, daquilo que nós conhecemos como a jornada do ser humano do dia a dia. Fica muito melhor para a gente labutar naquilo que a gente está envolvido. Muito melhor mesmo. Além disso, eu acredito que o entendimento, ele vai te posicionar para viver com mais clareza o propósito de Deus sobre a tua vida. Porque o entendimento, ele vai fazer com que você entenda qual é a sua parte pessoal em algo corporativo, algo coletivo. Se você não entende qual é a sua parte, imagina, se nós não entendemos qual é a nossa parte pessoal, como a gente vai entender algo que é algo que faz parte do todo? Do grupo, do coletivo, do corporativo. Ultimamente, toda vez que eu vejo um crente falando da igreja na internet, a primeira coisa que eu analiso, esse cara sabe qual é o papel pessoal dele? Quando ele não sabe, eu já tiro ele da minha lista. Saiu fora. Ele não sabe nem o que ele está ali para fazer, como ele vai dar uma opinião no todo. Você compreende isso? Por exemplo, eu trouxe a Bíblia judaica hoje, porque a Bíblia judaica traz uma palavra que diz respeito àquilo que Deus tem para a minha vida de forma ministerial pessoal. O meu papel dentro do corpo de Cristo, seja para 9 crianças e 2 famílias numa garagem, ou seja para 350 pessoas num hangar, é equipar os santos. Eu sei qual é o meu papel no corpo de Cristo, e tudo aquilo que eu fizer, eu vou fazer com esse intuito, com essa função. Eu me desempenho melhor, eu dou mais frutos quando eu consigo entender aquilo que eu preciso fazer pessoalmente. Então todas as vezes que eu me aproximo de pessoas e com esse intuito ministerial, e eu passo a enxergar o coração, ou a vida, ou a conduta, quando eu olho para ela com o intuito ou a intenção de equipá-la ou aperfeiçoá-la, o meu trabalho é muito mais eficaz, é muito mais eficiente, muito mais eficiente. Então eu olho para algumas pessoas e eu consigo, não por um mérito próprio, mas por uma função que não vem de um lugar do passado, mas vem da eternidade para esse tempo presente. Uma palavra que paira sobre a minha vida e paira sobre a sua, uma palavra. Então quando eu compreendo isso e quando eu encaro uma mentalidade apostólica, eu já não vou viver do passado para o futuro, eu vivo da eternidade para o tempo presente. Então assim, eu consigo compreender algumas coisas que eu não compreendia antes, até mesmo aquilo que não é o momento de se manifestar. Jesus, o sumo apóstolo, como diz em Hebreus 3:1, ele com 12 anos já sabia o que ele ia fazer com 30. Ainda que ele não manifestou-se da forma pela qual ele deveria se manifestar com 30, com 12 anos ele visitou uma sinagoga e ficou lá. E ele lia o texto que ele leu depois com 30. A única coisa que quando ele leu com 30 ele disse, olha, hoje se cumpriu. Mas com 12 ele já sabia que um dia se cumpriria com 30, aquilo mesmo que ele leu com 12. Eu não quero dificultar a mensagem, mas eu quero que você compreenda. A ideia da compreensão do plano de Deus na história é para que você se sintonize, para que você se posicione. Uma vez que você tenha a identificação, o entendimento pessoal, fica mais fácil de você atuar no coletivo.
Porque tudo aquilo que Deus faz para você de forma individual, o foco dele não é você. O foco dele é o todo. Faz sentido isso? Amém, queridos? Então fica mais fácil de eu olhar para Larissa, ou mais fácil de olhar para a Poli. Hoje você pergunta para a Poli, qual é o seu trabalho ministerial? Ela fala, meu trabalho ministerial é exaltação a Jesus, a Cristo. Eu adoro exaltando a Cristo. Então você não vai ver Poliana falando, entra na minha casa, na minha vida, muda a minha família, muda eu. Ela vai, eu exalto a Cristo, enquanto eu exalto, Ele me transforma, te transforma. Porque ela entendeu essa compreensão. Você entende isso? Então fica mais fácil, e tantos outros irmãos que eu olhasse aqui, eu posso citar alguma coisa. A compreensão do plano de Deus na história. Primeiro, ele precisa ser tocante a você. Entende? Na história de Deus, você faz parte dela, irmão. Ou não? Você é um acidente da natureza. Não é? Ninguém aqui é um acidente. Ninguém, Marlon, é um acidente da natureza. Ainda que possamos estar, ou possa haver alguém confuso, cheio de questionamentos e dúvidas, isso não tem a ver com o resultado final daquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida. Você entende isso? Não tem a ver. Por isso que a nossa mentalidade, ela precisa se posicionar dentro do plano maior. E uma vez que isso aconteça, até as nossas lutas vão mudar. Hoje eu falava com a Adila me ligou. E eu disse algo para ela que eu assustei ela. Eu disse, Adila, todo desafio tem por recompensa um desafio maior. Essa é a recompensa de todo desafio. E eu comecei a falar para ela da vida de Jesus. Eu falei, Jesus começou no deserto. Começou no deserto o seu ministério. E a gente acha que deserto é ruim, né? Mas só começou. Ele começou no deserto, aonde o diabo o tentou, mas aquele só foi o primeiro desafio. Ele venceu passou a ter um desafio maior. Aí agora todos os fariseus, todo o senado, todo o sinédrio questionava ele. Um desafio maior. Imagine todo um contexto de uma cidade questionando Jesus. Para e pensa. Depois ele teve que ser traído pelos seus amigos, que é desafio maior. Você imagina a dor de ter um amigo te traindo, irmãos? Pensa se isso não é desafiador. Depois ele teve que vencer ele mesmo. A Bíblia diz que ele sofreu terrivelmente, suava sangue. Falava, Deus, pelo amor de Deus, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas aquele não foi o desafio maior. Depois ele teve que vencer a morte. Compreende isso? A gente acumula tudo pro diabo. Irmão, o diabo só foi o início. O diabo é cachorrinho de Deus. Você consegue compreender isso? Consegue compreender isso? Então nós precisamos entender essas coisas. Os maiores desafios vai ser vencer você mesmo, irmãos. E depois a morte, não a morte física, mas a morte para o seu eu, para a sua vontade, para os seus desejos, para aquilo que você quer viver, para aquilo que você... A morte, não é que você vai morrer, vai ficar apático, vai ficar sem ação, não é isso. A morte é quando você já começa a levantar e dizer, Senhor, agora já não vive mais eu, né? Então o que a gente vai fazer hoje? Quem nós vamos ajudar? Onde a gente vai parar? Onde a gente vai comer? Onde a gente vai falar? Onde a gente vai chorar? Onde a gente vai rir? A morte gera muito mais... A morte para a sua alma gera muito mais vida do que a vida que nós achamos que temos. Eu falei que não ia dificultar. Eu nem trouxe tablet, ó. Por
Porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Cara, Jesus não dá ponto sem nó. Para e pensa nisso. Que vida é aquela que Jesus estava falando? Você compreende isso? Uma vida no Espírito, Davi. Uma vida espiritual, uma vida Zoe. Entendeu? Uma vida além do psique, além da alma, do psicológico, das amarguras. Uma vida espiritual. A primeira coisa que você precisa para compreender o plano de Deus na história é compreender as Escrituras. Agora eu quero falar algo para você sem medo de errar, ok? Sem medo de errar, amém? Muitos de nós que estamos aqui presentes, isso não é arrogância, isso é apenas uma convicção. Muitos de nós que estamos aqui presentes não sabemos o que é as Escrituras. Quando ele utiliza o termo Escritura, o que é que Paulo estava mencionando? Quando ele fala sobre Escritura. Quando Paulo menciona sobre Escritura, ele não estava falando daquilo que você detém hoje. Ele não fazia menção disso. Por quê? Paulo morreu, vamos facilitar. Paulo morreu cerca de 70, 80 anos depois de Cristo. Ok? Paulo morreu aí. Só que aquilo que você detém hoje só foi composto dessa forma 200 anos depois de Cristo. Então, se ele morreu, vamos colocar aqui, 120, 130 anos antes disso aqui ser composto, do que ele fala então que era Escrituras? Escrituras contida no Novo Testamento, era a lei, os salmos e os profetas. Isso é a menção que eles fazem acerca de Escrituras. Ok? Por que eu menciono Paulo? Por que eu menciono Paulo? Vou abrir um parênteses. Porque Paulo, ele foi um homem fora da curva. Paulo é um homem fora da caixa. Viu, Eloá? Totalmente fora. Paulo, primeiro, ele nasceu, Paulo é contemporâneo de Cristo. Há quem diga que Paulo e Jesus nasceram no mesmo mês. Cresceram nos mesmos ambientes, mas tiveram treinamentos diferenciados. Vocês compreendem isso? Jesus estava cumprindo um propósito e Paulo foi estudar com zelo a cultura judaica, ou aquilo que nós conhecemos como judaísmo. Agora, por que Paulo se tornou um homem fora da caixa? Porque ele disse que entre os seus irmãos, ele era o mais zeloso. E o que significa zelo para a época de Paulo? Zelo para a época de Paulo significa alguém que acreditava tanto naquilo que recebeu, disposto, ao ponto de estar disposto a usar da força física para qualquer pessoa que cruzasse o caminho para contrariar as verdades do Deus de Israel. Isso significa zelo na época de Paulo. Então veja bem, hoje o que nós conhecemos como religião não quer dizer nada com aquilo. Existem curvas perigosas na história, aonde a história foi marginalizando palavras. Por exemplo, quer ver uma palavra que foi marginalizada? Está na bênção. A gente não sabe o que significa bênção. A gente fala, Deus abençoe, está na bênção. Foi marginalizando. Você sabe o que significa Deus te abençoe? Ou eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Você tem noção de que isso significa? Isso é algo poderoso nas Escrituras. Quando um judeu olhava para o seu filho, e até hoje o faz, e diz, eu o abençoo, quando entrares e quando saíres. Cássio leu,
na cidade e no campo. Você sabe o que isso quer dizer? Quando um pai, uma mãe, uma autoridade diz eu te abençoo, nos termos originais ele está dizendo assim, olha, eu te autorizo a prosperar em tudo que fizerdes. Irmãos, como que a gente vai marginalizar isso? Se compreende isso? É um ensino, irmãos. Quando eu digo eu te abençoo, agora nós marginalizamos. Está amarrado, marginalizou. A gente não compreende isso. Da mesma forma, a palavra religião foi marginalizada. Religião, para Paulo, não significa alguém que frequenta a igreja na quinta e no domingo. Religião, na época de Paulo, que nós associamos com o judaísmo, significa a seguinte coisa. Religião significa o seguinte: alguém que estava envolvido completamente com aquilo que crê na sua vida, do lar, pessoal, no seu trabalho, na sua forma de se vestir e se comer, e até mesmo nas questões políticas. Religião envolvia tudo isso para Paulo. Por isso que muita gente, quando diz que Paulo se converteu na estrada de Damasco, eu vou tirar o seu tapete. Ele não se converteu. Paulo não se converteu na estrada de Damasco. Paulo não deixou de ser judeu e passou a ser cristão. Não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu na estrada de Damasco? Paulo, que era leitor assíduo do Shema, ou seja, ouve, ó Israel, só há um Deus, o único Deus, o Santo, o Todo-Poderoso, só há um Deus. Paulo, ele compreendia que esse Deus, como diz em Ezequiel, havia deixado o seu trono. Ezequiel não tem as rodinhas? Não tem, o homem fala que inventou a roda, não fala? Na Bíblia já tinha anjo de rodinha, trono de rodinha, tinha tudo de rodinha. Tinha o trono de roda. Quando Deus diz que ele deixou o trono por causa da iniquidade do povo e prometeu que iria voltar para o seu trono um dia, Paulo, ele perseguia essa verdade até que ela se cumprisse. E o que aconteceu na estrada de Damasco com o judeu Paulo? Quando ele se encontra com Cristo, ele se depara com a realidade de que aquilo que Deus havia dito nas Escrituras estava se cumprindo diante dos seus olhos. Ele diz, o Deus que prometeu ocupar o trono, ele agora desceu na terra e ele de Deus se tornou rei, ocupou novamente o trono e eu tive uma experiência com ele. Ele não se converteu ao cristianismo, ele acessou uma realidade. Por isso que Paulo é o fundador de toda a teologia. De 27 cartas, diga, olha, pensa comigo, de 27 cartas do Novo Testamento, 27, Paulo escreveu 14. Será que ele foi o teólogo do Novo Testamento ou não? Ele se tornou o fundador de tudo. Então quando eu menciono Paulo, eu estou mencionando alguém que tinha ciência do que ele estava dizendo. Então o nosso teólogo, entre outros, ele apontava para aquilo que no português é conhecido como Antigo Testamento. Porque a gente ouve a palavra antigo, e antigo às vezes não é bom, não é verdade? Antigo às vezes, antigo não é bom, coisa está passada, na era da internet, na era do iPhone 6, 7, 8, X, não sei, não é bom. A gente ouve antigo, a gente despreza, mas deixa eu dizer para você, a Escritura, quando diz que toda a Escritura ela é apta, e ela é inspirada por Deus, Paulo estava falando do Antigo Testamento. Eu não estou aqui para desconstruir, mas eu estou aqui para apurar os seus pensamentos quanto à mentalidade que lhe foi imposta. Ele não foi o único que usa a palavra escritura ou escrituras. A palavra escritura aparece 61 vezes em toda a Bíblia. Quando algo aparece 60 vezes na Bíblia, você tem que dar atenção para isso, irmãos. O próprio Jesus menciona essa palavra mais de uma dezena de vezes. Quando Jesus fala algo mais que uma dúzia de vezes, eu tenho que dar atenção. Então na escritura, na palavra de Deus, na Bíblia, ela aparece 61 vezes. Agora olha que coisa interessante. Ela só aparece 7 vezes no Antigo Testamento. E aparece
54 vezes no Novo. Por quê? Porque a Escritura, ela ainda não estava composta como um todo no Antigo Testamento. Mas ela aparece 7 porque ela é perfeita como um todo. Agora no Novo ela aparece 54 vezes. 54 vezes os homens que escreveram o Novo Testamento citaram as Escrituras. E todas as vezes que eles citavam as Escrituras, eles olhavam para o Velho Testamento. Jesus não tinha o Novo Testamento. Jesus só leu o Velho Testamento. Pensa, irmãos. Esquece agora o que você acha. Ouve o que é verdade. Jesus só leu o Velho Testamento. A Bíblia de Jesus era a lei, os profetas e os salmos. Ele não tinha outra Bíblia. Agora veja bem, se nós dividimos, preste atenção, irmãos. Se nós dividimos o Novo Testamento, que contém 27 livros, ou seja, se dividimos entre eles o número de vezes que fala as Escrituras, pelo menos existe 2 menções em cada livro do Novo Testamento acerca da palavra Escrituras. Isso sem contar as vezes que Paulo se dirige a ela como as Sagradas Letras. Então quase todas as vezes que os homens do Novo Testamento mencionam sobre as Escrituras, eles falam da Velha Aliança, do Antigo Testamento, que não é nem Velha Aliança, né? É velha. Leia Oséias, você vai entender. Oséias fala acerca das alianças. Por que existe mais menção no Novo Testamento da palavra Escrituras, da forma mais composta, mais clara, mais abrangente do que a Antiga Aliança? A primeira resposta eu já te dei. Porque no Antigo Testamento eles estavam sendo compostos ainda. Quando Moisés escreveu, ele não sabia que Davi ia escrever salmos. Então só era parte da Escritura. Agora, a maior motivo, a maior razão é porque Jesus é perfeito em tudo que faz. E um testamento só pode ser aberto com a morte do seu testador. Você já viu um testamento ser aberto antes do testador morrer? Então, irmãos, fica óbvio aqui. Eu não vou nem enfatizar aquela coisa de pregador. Jesus teve que morrer para que as Escrituras fossem abertas. Aquilo que você conhece como Antigo Testamento. Quando ele morre, olha só, entre as questões que se encaixam na palavra está consumado, porque quando Jesus morreu na cruz, ele não consumou apenas o seu problema pessoal. Ele disse, tudo está consumado. Ah, irmão, se isso não te traz esperança, eu não sei o que traz. Porque tudo é tudo. Sabe o que é tudo? Tudo está consumado. Tudo. Tetelestai. Tudo está consumado. Tudo. Entre uma das coisas está consumado o que a lei, o que os profetas e os salmos disseram sobre mim. Está consumado. Agora, da minha morte em diante, vocês terão a plena compreensão daquilo que eles disseram. Abra aí a tua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 26. Pega alguém aqui o microfone e lê bem alto. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste momento, neste mesmo instante, se lhes abriu os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele,
durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para o Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que haviam ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia, ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas aos vossos corações? Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que eu vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebes que eu tenho. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiram acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava com vós. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ei, irmãos, eu sei que tem muita gente agora olhando para mim e falando: poxa, o pastor está levando a gente de volta para o Antigo Testamento, porque você aprendeu algo errado até hoje. Jesus, para trazer 2 discípulos que estavam desanimados de volta para o propósito, ele explicou as Escrituras. E ele cita só nesse texto, com 20 versículos, 3 vezes a palavra Escritura. E o que aconteceu quando ele começou a explicar? Houve uma abertura em 3 dimensões na vida desses homens. Os olhos deles foram abertos. Versículo 31. As Escrituras foram abertas. Versículo 32. E por fim, olha o que eu tenho dito para vocês: o entendimento foi aberto. Lembra que eu falo a vocês que o entendimento é o último degrau para a transformação? Isaías 43:10. Olha a forma que Jesus foi abrindo: olhos, palavras e entendimento. E quando isso aconteceu, aqueles homens compreenderam o que havia sido dito e o que havia sido cumprido. A partir dali em diante, todos que se aproximaram das Escrituras com o coração genuíno tiveram pleno entendimento do que Moisés falava, do que os profetas falavam e do que os salmos falavam. Ou seja, do que as Escrituras falam. Por quê? Porque Jesus abriu o testamento, abrindo com ele o entendimento dos homens, daqueles que viriam seguir. Tudo foi aberto por meio de Cristo. Você compreende isso? Agora eu te pergunto: por que até hoje você foi privado de estudar a Bíblia como um todo? Tem novos convertidos aqui que me pediram, que eu presenteei, pediram opinião sobre Bíblia, e eu presenteei com a Bíblia, e a primeira palavra que sai da boca de um novo convertido é: eu tenho que ler o Novo Testamento primeiro, pastor? É como se houvesse em nós uma aversão ao Antigo Testamento. Agora veja bem, como é que você vai compreender o plano de Deus na história se você não compreender o Antigo Testamento? Como é que você vai compreender? Se todo ele só fala de Jesus. Imagina você, que você agora tem uma reunião importante. O Eric tem uma reunião importante com o Trump,
Como que é o presidente da Alemanha? Ministro, sei lá como é que chama. Você gostou da Alemanha? Tem uma reunião com o Trump. Só que a reunião, ele chega atrasado. Reunião de 2 horas, ele chega 1 hora atrasado. Daquela hora que ele vai ficar ali, ele vai ficar assumindo ou presumindo o que aconteceu na hora passada. Deve ter falado isso, né? Deve ter. E nunca vai compreender a reunião no todo. Querer entender o plano de Deus na história sem entender as Escrituras é como você querer fatiar e flagelar. É por isso que existe tantas aberrações. Porque nós flagelamos. Se religião para Paulo envolvia até o jeito que ele comia, envolvia a forma pela qual ele se portava na sociedade politicamente. Imagina, irmãos, imagina você, crente, se a sua religião influenciasse você politicamente. Imagine os vereadores crentes que tem, como não seria o Brasil, o melhor Brasil. Imagine se houvesse o zelo ao ponto de dar a própria vida como foi Paulo. Eu quero uma carta, eu vou arrebentar com esses camaradas que estão falando que vem um cara aí que é Jesus e é o único Deus é aquele que eu conheço. E aí de repente Paulo conhece. Quando a gente fala de ter um encontro, é ter uma mudança de realidades. Aquele que fuma já não fuma mais. Paulo mudou a realidade dele. Irmãos, a cegueira de Paulo, eu não vou afirmar nada, mas foi por toda a glória que ele viu um rei, irmãos, ressurreto, repleto de glória e majestade, uma luz fora do comum. Se o sol deixa um comedor de arroz e feijão como eu bobo, imagine Jesus, irmãos. Ele falou, uau, Deus virou rei e está na minha frente. Aquele que eu orava, sabe o que Paulo viu? Toda a minha oração que eu fazia, bendito é aquele que vem em nome, veio, está na minha frente, cara, como é que eu vou lidar com isso agora? E deixa eu falar para você, todo mundo fala que Paulo era extremista antes de conhecer Jesus. Extremista ele foi depois que ele conheceu Jesus. E aqui está o nosso problema. Sabe o que acontece? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vira crente, a gente acha que a gente tem que virar bobo, quando na verdade é totalmente o contrário. Cara, quando você fica crente no Senhor Jesus, aí que o trem azeda. Paulo falou, sabe de uma coisa? Eu estou indo para onde? Eu estou indo para o destino final da minha vida, que é Roma. Lá eu vou morrer por amor ao rei que me encontrou numa estrada, mas eu vou até o fim. Festo no meio do caminho disse, eu vou te libertar. Libertar eu, macho, eu sou romano, me leva até Roma, porque é lá que é o meu destino final. E é claro que no meio do caminho, meu querido, vai ter naufrágios. Vai ler a lista de Paulo, o currículo de Paulo. Naufrágios, 2 naufrágios. Açoites, vários açoites. Mas sempre, eu vou até falar isso, vou fazer uma live disso. Sempre depois dos naufrágios, vinham as pequenos mimos de Deus. Sabe o que aconteceu depois do naufrágio, Atos 27? Ele ficou na casa do principal homem da ilha de Malta. Sabe o que é isso, irmãos? Principal homem da ilha. E se eu não quiser incrementar, eu vou incrementar. A Bíblia diz que depois que eles encerraram aquele tempo ali, Gina, aquele homem, o único homem, deu tudo o que eles precisavam para seguir viagem. Deixa eu explicar o que é tudo. Com Paulo tinha mais 266 homens. Eles não tinham barco, eles não tinham comida, eles não tinham roupa. Aquele cara, só ele, deu tudo. 267 homens, uma embarcação, roupa. Aquele cara, me perdoa os crentes aqui, era malado. Paulo, depois do naufrágio, ficou 3 dias, irmãos, na jacuzzi, olhando para a ilha de Malta. Esse Deus, ele, olha o sol, o sol. Tá doido, macho. O que está acontecendo, Paulo? Não, eu passei um naufrágio, a serpente tentou me pegar, mas eu estou indo para Roma e Deus só está me deixando viver um pit stop. Como é que vocês vão chegar até lá? Eu não sei, Deus proverá.
Como? Não sei, queridos, fica tranquilo. O Deus que eu conheço falou comigo na noite passada. E ninguém vai morrer, todo mundo vai chegar no destino final. A mente apostólica. Você compreende isso que eu estou dizendo? Apostólico não é um nome bonito, é algo que a Bíblia diz. É o fundamento pelo qual Deus deixou para a sua igreja. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a mente apostólica vai fazer com que você passe por naufrágios, compreendendo que aquilo não é o seu destino final, macho. Pensa nisso. Mas como que nós estamos agora? Nós estamos tudo rebentado, está todo mundo com frio. Mas vai ter um negócio, o seguinte, nós vai dar tudo certo. Por quê? Porque o nosso destino final não é Malta. Nós vamos chegar em Roma. Imagina. Você entende, irmãos? Nós vamos chegar em Roma. Para que nós vamos chegar em Roma? Para que o propósito se cumpra. Não é porque nós somos melhores do que Malta, é porque Roma é o destino que Deus quer que nós chegamos. Pensa nisso, irmãos. Compreende isso? Irmãos, eu tinha que explicar assim. Eu podia explicar de outro jeito, mas eu tinha que explicar assim. Paulo ensina 3 facetas, rapidamente. Jesus abre em 3 dimensões, Paulo ensina 3 facetas. Primeiro, tudo no texto em que iniciamos tem um esclarecimento. Primeiro, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Por meio das Escrituras, que é o Antigo Testamento, é o meio pelo qual você pode se tornar. Não dá para você se tornar só lendo o Novo Testamento. Não dá, irmão. Tira isso da sua cabeça. Segundo, ela tem uma origem eterna e não uma inspiração humana. Está no versículo 16. Terceiro, elas são úteis para o cumprimento do propósito. Foi o que eu li na judaica. Para a equipação dos santos. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Olha o que diz o versículo 14. De 2 Timóteo capítulo 3. Veja o que diz aí o versículo 14, 2 Timóteo. Você, porém, permaneça no que aprendeu e nas coisas das quais está convencido, lembrando-se das pessoas com as quais aprendeu. Na sua versão diz que aprendeu com a sua avó e tal, né? Recorde-se também de que desde a infância conhece as sagradas escrituras, que pode lhe dar a sabedoria conducente à libertação por meio da confiança em Yeshua o Messias. Nas suas escrituras ela está dizendo assim, olha, as escrituras que podem lhe tornar sábio, ok? Para a salvação em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo para Timóteo, olha, é essa palavra que vai tornar você um sábio ao ponto de ser salvo, de ser livre, de viver algo real. Compreendem isso, irmãos? Então, você só consegue se tornar alguém por meio das Escrituras. Ela tem uma origem eterna e não uma inspiração humana. Na sua Bíblia está escrito assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós aprendemos e eu aprendi e eu ensinei, me perdoa, Jesus. Eu ensinei que a inspiração era que os homens foram inspirados. Esquece isso, irmãos. Inspiração no termo original das Escrituras não é que um homem cheio de Deus escreveu, é que a própria Escritura ela é algo que saiu de dentro de Deus. Inspira, aspira. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela saiu de dentro do eterno para nós. Ela é uma inspiração. É como se Deus tivesse soprado vida, soprado as Escrituras para que eu e você tivéssemos as Escrituras. Você entende isso? Isso não é algo comum, irmãos. Isso não é algo qualquer. Isso são as sagradas letras. Não é algo humano. Não é algo que um homem inventou. Toda a Escritura é múltipla de 7. Geometria bíblica. Imagina, toda a Escritura múltipla de 7. Como alguém vai ser um matemático tão fantástico de fazer isso? Imagina, irmãos. É algo que saiu de Deus. E quem? Do perfeito, do soberano, do eterno, do criador de todas as coisas. Amém? E elas são úteis. Quando eu estou dizendo de toda a Escritura, é que elas são úteis.
Irmãos, se você chegar para mim e falar que não, eu vou ler só Mateus, Marcos, Lucas e João, irmão, você está flagelando e menosprezando algo útil para compreender todo o plano de Deus na história. Note a correlação. Rapidamente, note a correlação. Romanos 10, 11. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Da onde que Paulo tirou isso? De Isaías 28, 16. Marcos agora, o evangelista. E cumpriu-se a Escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Isaías 53, 10. Olha só, ele começou a dizer, ele quem? Jesus. Começou a dizer-lhes essas coisas. Hoje se cumpre a Escritura que vocês acabam de ouvir. Que Escritura era essa? Isaías 61, tem dois textos de Isaías que se cumpre aí. Isaías 61, 1 e 2. Jesus na sinagoga, ele abre a primeira vez que ele frequentou a igreja da sua época, já maduro. Ele abre a Escritura, lê e fala, olha, aquilo que eu li lá atrás, eu leio de novo, só que hoje ela se cumpre. Olha só o que Jesus falou. A palavra Escritura, ela é dita por João 12 vezes. Porque João, ele é aquele que fala mais da divindade do Senhor. Ele fala 12 vezes das 54 vezes acerca do termo Escrituras. Porque para revelar, para você entender Deus, não tem como. Para você entender adoração, para você entender Deus, para você entender princípios, não tem como você entender essas coisas por meio do Novo Testamento. A adoração, irmãos, era algo que Deus tinha perfeitamente na antiga aliança. Tanto é que ele só procura por verdadeiros na nova aliança. Na antiga ele já tinha tudo que era verdadeiro. Olha só, Jesus, palavra de Jesus. Vocês estudam cuidadosamente, falando agora para os fariseus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. O mesmo João vai falar em 6,53 ou 52, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que Jesus está falando no contexto daquele texto. Vocês estão buscando a Torá, achando que é a Torá que vai te dar a vida eterna. E Jesus diz aí, ó, e são as Escrituras que testemunham acerca de mim mesmo. Jesus falou para eles, gente, eu cheguei, eu estou aqui. Aquilo que vocês estudaram a vida toda se materializou. Filipe, por que você me pede para ver o Pai? Olha para mim que você olha para o Pai, eu estou aqui. Ela se materializou. O verbo se fez carne e habitou entre nós, com graça e formosura do primogênito. Pelo amor de Deus, isso é muito fantástico. Agora veja bem, por que nós estamos falando tudo isso? Porque o Evangelho é mais amplo do que aquilo que nós conhecemos. E eu não vou gastar tempo, não vou investir tempo nisso. Mas o Evangelho é muito mais amplo. Eu sou um pregador do Evangelho. Você prega o quê? Mateus, Marcos, Lucas, João? O Evangelho é amplo. O Evangelho de Deus, ele é amplo. O Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. Tem 3 evangelhos, irmãos. Espírito, alma e corpo. Tem 3 evangelhos nas Escrituras. Não vamos confundir. Mas o Evangelho é amplo. É amplo, irmãos. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Aonde começam as boas novas? Na onde começa? As boas novas começam em Gênesis 3. Não está escrito daquela forma, mas começa ali. Começa quando? Quando que foi necessário ter uma boa nova, irmãos? Pensa comigo, por favor. Me ajuda. Quando foi necessário ter uma boa nova? Quando houve uma má notícia. Quando entrou o pecado, Deus veio com a boa nova. Gênesis 1 e 2 só tinha coisa boa. No Gênesis 3 veio algo mal. Aí Deus ele fala, do ventre dessa mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Uma boa nova. O Evangelho. O Evangelho nasceu ali. A serpente achou que ia ganhar o negócio. Deus falou, não. Deixa eu lhe dar uma notícia. Deixa eu anunciar o meu Evangelho. E Paulo, o teólogo, ele aponta onde o Evangelho é primeiramente mencionado. Gálatas 3:8.
tendo este evangelho primeiramente sido anunciado a Abraão. Por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Por que o pastor está dizendo isso? Porque nós precisamos ampliar, irmãos, o nosso conhecimento do todo e se aprofundar no todo, com graça, com vida, com fome. A gente tem que pegar isso aqui, irmãos, como se fosse um pão fresco que vem do céu. E eu vou explicar para vocês como que a gente vai conseguir compreender o todo, desmistificando a mentalidade de que o todo não é bom, só de Mateus em diante que é bom. Ok? Vou explicar para vocês, não hoje, mas no decorrer da série. Olha a harmonia que existe entre o Novo e o Antigo Testamento. O Novo está contido no Antigo. Acabei de citar Gálatas 3:8. O Antigo está explicado no Novo. Por quê? Porque Jesus abriu tudo. O Novo está escondido no Antigo. Sabe qual é a maior alegria? É quando você começa a ler algo sem enfeitar o pavão. Mas quando você começa a ler algo, você enxerga Cristo ali. Já estava falando de Cristo aqui. Que isso? Que coisa é? Gente, ele já estava... Você fica... Irmãos, é tão gostoso. O novo está escondido no antigo. O antigo é revelado no novo. O novo está implícito no antigo. E o antigo é esclarecido pelo novo. É uma harmonia das Escrituras. A revelação do Novo Testamento, ela é boa, porque ela aponta para onde você vai. Mas tem muita gente que está indo para o lugar errado, porque não conhece o que foi corrompido. Você acredita nisso? Tem muita gente acreditando que vai para um lugar que não vai, porque não entende a história no todo. Por que então a instrução vigente? A instrução de que o Novo Testamento é que nós devemos nos ater e estudar. Isso é o que eu acredito. Nenhum teólogo me falou. Eu acredito fielmente, fidedignamente no meu espírito, que essa é uma forma de distrair os que creem da plenitude do plano de Deus e do seu propósito na história. O diabo não conseguiu roubar a sua vida. Então ele vai te distrair para chegar na maturidade. Ele vai te distrair para alcançar a maturidade, para alcançar o lugar que Deus quer que você chegue, para alcançar o lugar que Deus tem para você. Então ele diz assim, olha, por meio de pessoas que nós acreditamos, só lê o novo, só lê isso aqui é a Bíblia, o resto já passou. Distrai, rouba, priva você. Sabe o que isso quer dizer? É como se alguém convidasse você para jantar e só te desse a sobremesa. Vamos jantar? Vamos. O que a gente vai comer? Vamos comer mousse. Irmão, pera lá. Se levasse o Dinho não ia aceitar isso. Pera aí, irmão. Nunca, Dinho. Pera aí, ei, cadê aquela carne? Cadê aquela carne? A farinha. Como é, irmãos? Deus preparou um banquete. Posso falar para você? A gente finalizou aqui. Posso dizer a você alguma coisa? Essa é uma estratégia clara do inimigo das nossas almas. Por quê? Quando você entende a criação, você entende a nova criação. E pelo que eu sei, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Agora, a velha criatura, por meio do primeiro Adão, se corrompeu. Mas o segundo Adão deu luz a uma nova criatura. E por meio da nova criatura, tudo se fez novo. Novos céus, novas terras. Que coisa linda, irmãos. É muito doido. Nós precisamos compreender a criação. Como é que você vai compreender a obra de Cristo na cruz se você não compreender o estrago que o pecado causou? Sabe que a gente virou na igreja evangélica? Nós viramos egoístas. Jesus morreu por mim. Ainda bem que eu vou morar no céu. O resto, que se dane. Os meus pecados foram perdoados. Eu fui perdoado. Tudo resolveu para mim. Agora eu vou morar no céu. Acabou. Tá tudo beleza. O pecado só danificou você?
Nós não sabemos, entende? Nós precisamos entender o estrago para a gente aprender o ato corretivo de Deus. Na grande história, a saber, o plano de Deus, aonde nós estamos? Tem uma história, ela não acabou. Concorda comigo? Quem concorda que a história não acabou? Aonde é que a gente está na história? Nós estamos em algum lugar da história, irmãos. Dos 6 atos, 4 já se cumpriram. Nós estamos no 5º e tem um 6º. E se nós estamos no 5º e os textos vai se cumprir, irmão, a gente está privilegiado nesse negócio.